Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí, turminha, como estão vocês? Tudo beleza? Aqui tudo tranquilo, tudo em paz. Pois bem, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas relacionadas à Revolução Francesa. Pois bem, vocês devem se lembrar, né, na última aula, como que era a situação na França, a divisão em primeiro, segundo e terceiro estado, os privilégios que primeiro e segundo estado tinham, né? Vocês devem se lembrar disso com certeza, quando o rei decide, então, convocar a reunião dos Estados Gerais, porém, existe aquela discordância onde o voto ele era por Estado e não por cabeça, né? Então, obviamente que sempre primeiro e segundo Estado, para defender os seus privilégios, acabariam votando em conjunto, enquanto que o terceiro Estado sempre sendo prejudicado, e diante de toda essa situação, o terceiro Estado, portanto, decide romper, né, com os Estados Gerais e formar uma Assembleia Constituinte. Né? Eles pensam, neste primeiro momento, em romper e, baseados nos conceitos, nos ideais do iluminismo, eles começam por organizar, então, né? Na verdade, no dia 14 de julho de 1789, eles tomam as ruas da França, com a multidão ao lado, né? Acabam, inclusive, tomando, invadindo a Bastilha, que era uma fortaleza, mas que também servia como prisão para os inimigos políticos do rei. Então, a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha pelos revolucionários é o marco inicial da Revolução Industrial, tá? Revolução Francesa, Revolução Industrial e depois, né? Então, isso a gente vai ter como um conceito muito importante, porque a Revolução Francesa ela dura aí 10 anos, né? Até 1799, quando nós vamos ver aí o fim da Revolução Francesa. E é interessante a gente perceber que, mesmo com a tomada do poder pelos revolucionários, mesmo quando eles rompem e acabam criando, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão baseado nos princípios do iluminismo, a França ainda continua com a sua desigualdade porque haviam dois grupos, né, prioritariamente dois grupos representantes dos mais distintos grupos dentro do próprio terceiro estado. Nós temos aí então os girondinos e os jacobinos que lutam por um espaço, lutam para ver quem estará à frente da Revolução Francesa, do governo na França nesse período aí da Revolução Francesa. Um período característico aí é a época do terror, o período do terror, onde os jacobinos, liderados por Robespierre, que nós vamos ver em nossa aula um pouco mais sobre ele, assumem o poder em 1792, 1793, e embora façam melhorias significativas para a população mais pobre na França, ainda assim instituem esse período denominado de terror, que foi um período marcado por intensas perseguições aos seus opositores. Tá? A França, com o passar do tempo, também sofre invasões de grupos externos, como da Grã-Bretanha, da Prússia, grupos estes que tinham um certo medo, um receio que essa onda revolucionária da França se espalhasse por toda a Europa. Então, estes países, né, como eu disse, Grã-Bretanha, Prússia, eles vão, sem dúvida alguma, estes estados monarquistas vão tentar sufocar este movimento republicano que começa a surgir na França aí no final do século XVIII como uma maneira de tentar evitar que essa onda revolucionária se espalhe e chegue a outros países. Então, na nossa aula, a gente vai discutir um pouco como que a França organizou essa nova Constituição a partir de 1789, como que os diferentes grupos se organizaram, quais os interesses de cada um destes grupos e como que depois, né, os símbolos presentes nessa Revolução Francesa, os grupos que fizeram parte dessa revolução, e depois, lá em 1789, como que quando esse período da Revolução Francesa chega ao fim,
com o regime do consulado, que vai levar Napoleão Bonaparte e outros 2 cônsules ao poder na França. Tudo bem? Então, isso é assunto para a nossa aula. Eu espero vocês lá, tudo bem? Fiquem aqui com meu forte abraço e até a nossa aula. Tchau, tchau.